Boa noite a todos, eu sou o professor Jonas. Faço mais esse vídeo buscando falar mais sobre o que é filosofia e mais especificamente nesse vídeo vou buscar explicar o que é filosofia e sua relação com o pensamento e terei como base um filme e também um livro da pensadora alemã chamada Hannah Arendt, nascida em 1906 e faleceu em 1975. Ela é uma pensadora judia. O filme é o nome da pensadora Hannah Arendt e o livro trata-se do livro Eichmann em Jerusalém. E dali surgem algumas ideias sobre o pensamento e a importância do pensamento, ainda mais nos dias de hoje, né? A teoria dessa pensadora é muito viva e eu diria para quem está estudando para Enem vestibular a utilidade, inclusive, de buscar entender do que se trata. Então usarei algumas metáforas e ao final nós vamos entender, eu diria, um pouco mais sobre a importância do pensamento nos dias de hoje e a importância do pensamento para, no caso, a filosofia. O filme, mais propriamente, começa com a fuga de Hannah Arendt da Alemanha em meio ao nazismo. Ela consegue chegar nos Estados Unidos apenas com a roupa do corpo, onde ela vai trabalhar num jornal chamado New Yorker e também será professora na universidade. E como jornalista, né, ela pediu para cobrir o julgamento do braço direito do Hitler, o Eichmann. Ele foi encontrado na Argentina e foi julgado em Jerusalém. Hannah Arendt pediu para ir como jornalista para Jerusalém para acompanhar o julgamento de Eichmann. Quando Hannah Arendt chega, né, ela diz que Eichmann estava em uma jaula de vidros. Não sei exatamente se era porque as pessoas estavam com medo dele ou era para que ninguém agredisse ele, mas ela teve uma sacada, diria, muito interessante que nos faz pensar muito hoje. O Eichmann, ele dizia sempre a mesma coisa. Quando perguntava a ele por que você pode ser dito como responsável por matar tantas pessoas, ele dizia: eu não matei ninguém, eu não matei nenhum judeu. Eu estava apenas cumprindo meu dever, eu era um bom cidadão, eu era um pai de família. Enfim, eu não matei ninguém, fazia parte de um sistema. Ele dizia que ele cumpria ordens, fazia parte de uma burocracia, ele era apenas um burocrata. E aqui começa a nossa reflexão, diria, muito importante. O que fez com que o Eichmann matasse ou fosse responsabilizado pela morte de tantas pessoas? O que fez com que o Eichmann, no trajeto da sua casa até o local de trabalho, lembrando que o trabalho dele poderia ser, por mais que seja indiretamente, mas era matar pessoas, o que fez com que ele cumprisse esse dever? E tem uma cena muito forte em que ele diz que se o Hitler dissesse, provasse para ele que o pai dele era um traidor ou algo do tipo, ele mataria o próprio pai. E para a gente pensar por que o Eichmann fez e chegou a fazer isso, e qual é a proposta da Hannah Arendt, por mais que ela sendo judia, ela é extremamente contrariada, perdeu amigos por causa disso, mas ela afirmava o seguinte: o Eichmann era só um burocrata muito obediente, um idiota, né? Talvez acho que a melhor palavra, em algum momento eu li na teoria da Hannah Arendt, né? Agora não vou talvez conseguir citar aqui, mas ela diz assim: um idiota. O que é o idiota ela define muito bem, aquele que não pensa, ele só cumpre o dever. Lembrar que a Hannah Arendt também não estava fazendo defesa do Eichmann, né? O Eichmann acabou sendo enforcado, e ela não faz defesa do Eichmann, mas ela faz uma reflexão, e aqui a filosofia é fantástica nesse sentido porque ela faz pensar. Ela consegue demonstrar que quando nós não pensamos, muitas coisas ruins podem acontecer, e esse aqui é o meu argumento. Em relação ao filme, em relação ao livro da Hannah Arendt, vou pedir licença para ler 5 ou 6 tópicos apenas para que não esqueça de nada, né? Como que o nazismo ele se desenvolveu na Alemanha e como a ausência do pensar promoveu isso, né? Então, sobre o nazismo, foi o dispensar de um pensamento, né? Foi obediência de cadáver, incapacidade de resistir a ordens. Eichmann não era um demônio, como muitos pensavam, era um homem do bem, e realmente esses termos são importantes porque ele se auto-intitulava: eu sou um homem do bem, sou um bom vizinho, pago os meus impostos, né? Eu tenho minha esposa, meus filhos. Ele é uma pessoa extremamente do bem, muito agradável, por sinal. Como pode alguém extremamente do bem fazer tais atrocidades? E Hannah Arendt diz que ele era só um burocrata medíocre, ele só cumpria o dever dele, ele fazia parte de um grande sistema em que ele era peça de um grande sistema. E aí poderia se perguntar, qual é a culpa exatamente de um sujeito que simplesmente ia apenas cumprir as leis? As leis não servem para orientar as pessoas, quer dizer, então simplesmente cumprir as leis seria a alternativa, a saída? Ou será que a filosofia, isso que a filosofia está dizendo, talvez seja melhor não ser tão obediente assim também? É questionar, é usar a capacidade de pensar e questionar também as leis.
Ele repetia frases prontas como um completo idiota, como alguém incapaz de ter uma opinião própria. Lembrando que a Hannah Arendt, aqui também vai aparecer um momento, que o pensamento é uma atividade consigo mesmo. Como dizia o Sócrates, o pensamento é uma conversa com você mesmo. Então, se você cumpre simplesmente ordens com o objetivo de uma ascensão social, econômica, simplesmente realmente não passa um idiota. Porque o pensamento é que pode impedir que atrocidades ou totalitarismo, como o próprio nazismo, venha a se desenvolver novamente, acontecer novamente, né? Eichmann, como tantos, era só um incapaz de pensar sozinho. E aí é interessante que no mesmo livro a Hannah Arendt vai desenvolver o conceito de banalidade do mal. O que é banal? Algo comum, trivial. O totalitarismo se desenvolveu em uma sociedade onde os indivíduos são incapazes de pensar. Por isso a importância do pensamento. Lembrar que e aí durante o filme tem umas cenas em que eles falam sobre as pessoas que morreram. Um sujeito que perdeu completamente toda a família, né, todos os seus irmãos, sua mãe, seu pai. São pessoas, são humanos que foram mortos, são crianças que foram de forma aterrorizante, foram mortas, das formas mais cruéis que existem. E o Eichmann era só um burocrata que calculava, que não pensava, que só apenas calculava. Ele apenas cumpria ordens, cumpriu o dever. Por isso a importância do pensamento, para que nós não nos tornemos banais frente a isso. A tese da Hannah Arendt é a seguinte: o mal não é algo demoníaco, né? Não é algo que surge do inferno e que vem nos aterrorizar. O Eichmann era uma pessoa normal. A possibilidade de pessoas normais fazerem as atrocidades que o Eichmann acabou cometendo. E nesse sentido que eu chamo a atenção para a filosofia. A filosofia como uma possibilidade da gente manter viva a capacidade de pensar e impedir que nós nos tornemos monstros. Porque quando a gente não pensa, nós podemos tranquilamente nos tornar monstros. E duas frases para terminar, né? Uma é uma frase que foi encontrada num campo de concentração, na parede de um campo de concentração. Fui ler, fui pesquisar se realmente isso aconteceu, realmente existiu. E diz assim: se existe um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. Escrita por um judeu, porque certamente era o pior dos infernos que eles estavam vivendo. As piores coisas que a humanidade poderia criar, eles estavam acompanhando. A importância de sentir isso também, né? Ler livros. Tem o Primo Levi, já vi as duas maneiras de se falar. Escreveu o livro Isto é um Homem, um sobrevivente do campo de concentração, que conta com detalhes como foi sentir o que essas pessoas sentiram um pouquinho, para que a gente também não fale bobagem. Eu acho que a capacidade de pensar, como foi dito no vídeo anterior sobre filosofia, é se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Nesse caso, se nós pensarmos, certamente nós não nos tornaremos monstros, porque em algum momento nós vamos sentir o que o outro sente. Pensar o que aquelas crianças sentiram naqueles campos de concentração, o que aquelas pessoas, aqueles pais sentiram ao perder seus filhos, o que os filhos sentiram ao perder os pais, os irmãos, os amigos. Lembrando que estamos falando de milhões de pessoas, e esses milhões que estamos falando aqui talvez seja até mesmo antiético utilizar, porque são vidas, são pessoas que sentem dor, que sofrem e que perderam cabelo, que perderam a roupa, que perderam o nome e simplesmente se transformaram um número na história. E nós temos que romper com essa ideia apenas de número e entender que são pessoas, né? E por fim, a frase de Hannah Arendt sobre liberdade em relação ao Eichmann, ela dizia: liberdade é a capacidade humana de agir de uma outra forma. Ou seja, a filosofia é uma outra forma de pensar e que pode permitir, talvez, vivermos um mundo um pouco mais humanizado, né? Porque há uma tendência cada vez mais de desumanizar as pessoas. A filosofia é essa outra forma de pensar. Qual outra? A forma que cada um tem, os sentimentos, os sentidos que cada um tem e a visão de mundo que cada um tem, e cada visão de mundo é artística desde que respeita os outros. Um grande abraço, qualquer sugestão, qualquer dica eu agradeço, e um grande abraço a todos e obrigado por ter assistido.